O século XIV testemunhou um dos episódios mais chocantes e perturbadores da história real europeia, quando uma rainha da Escócia, enfrentando pressões políticas extremas e circunstâncias desesperadoras que ameaçavam não apenas sua própria vida mas o futuro de todo o reino, tomou uma decisão que abalaria os fundamentos da moralidade medieval e estabeleceria um dos segredos mais sombrios e cuidadosamente guardados da história escocesa. Esta é a história devastadora de como o amor maternal foi sacrificado no altar da necessidade política, onde uma mãe desesperada enfrentou a escolha impossível entre salvar seu próprio filho ou preservar a estabilidade de uma nação inteira, levando-a a tomar uma decisão que a assombraria pelo resto de sua vida e que permaneceria como um dos episódios mais controversos e moralmente complexos da monarquia medieval. A tragédia que se seguiu não apenas destruiu uma família real, mas também revelou as pressões brutais e dilemas éticos impossíveis que definiam a vida das mulheres no poder durante uma das épocas mais turbulentas da história escocesa, quando a sobrevivência nacional frequentemente exigia sacrifícios pessoais que transcendiam todos os limites da decência humana comum. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um curtir neste vídeo se você está preparado para descobrir um dos segredos mais sombrios da realeza medieval. A Escócia do século XIV era um reino dilacerado por conflitos internos constantes, guerras de sucessão devastadoras e pressões externas implacáveis que ameaçavam constantemente sua independência e estabilidade política, criando um ambiente onde decisões desesperadas e moralmente questionáveis se tornavam não apenas possíveis, mas às vezes necessárias para a sobrevivência nacional. O contexto histórico desta tragédia familiar tem suas raízes nas guerras de independência escocesas, que haviam transformado a Escócia em um campo de batalha constante onde a legitimidade dinástica era constantemente contestada, onde alianças mudavam com frequência alarmante, e onde a própria existência do reino como entidade política independente estava perpetuamente em questão devido às ambições expansionistas dos reis ingleses que viam a Escócia como extensão natural de seus domínios territoriais. A rainha em questão, cujo nome permaneceu deliberadamente obscurecido pelos cronistas da época devido à natureza explosiva de suas ações, havia chegado ao poder durante um dos períodos mais caóticos da história escocesa, quando facções nobres competitivas lutavam pelo controle do reino e quando a ameaça de invasão inglesa criava uma atmosfera de paranoia constante e desespero político que corrompia até mesmo as relações familiares mais íntimas. Sua educação havia sido conduzida em uma época quando as mulheres reais eram treinadas não apenas nas artes domésticas tradicionais e nas graças cortesãs esperadas de sua posição, mas também nas realidades brutais da política medieval, onde a sobrevivência frequentemente dependia da capacidade de tomar decisões impiedosas que sacrificariam indivíduos em nome do bem maior do reino, mesmo quando esses indivíduos eram membros da própria família. Nascida em uma das famílias nobres mais antigas e poderosas da Escócia, a futura rainha havia sido criada desde a infância com a compreensão de que seu destino seria determinado pelas necessidades políticas do reino e que suas escolhas pessoais sempre estariam subordinadas aos interesses superiores da dinastia e da nação escocesa. Sua educação incluiu não apenas o treinamento tradicional em administração doméstica, bordado e música esperados de uma dama nobre, mas também instrução prática em diplomacia, estratégia militar e as artes mais sombrias da política medieval que incluíam espionagem, chantagem e, quando necessário, eliminação de ameaças políticas através de métodos que não poderiam ser rastreados de volta à família real. O casamento da rainha havia sido arranjado como parte de uma aliança política extraordinariamente complexa destinada a fortalecer as defesas escocesas contra a pressão inglesa crescente, unindo duas das famílias nobres mais poderosas da Escócia em uma união que teoricamente poderia proporcionar a estabilidade e unidade necessárias para resistir efetivamente às ameaças externas. No entanto, este casamento político também havia criado suas próprias tensões e complicações significativas, pois as duas famílias envolvidas traziam consigo histórias de rivalidade antiga, reivindicações competitivas sobre territórios específicos, e diferentes visões sobre como a Escócia deveria responder aos desafios apresentados pela agressão inglesa persistente e pelas divisões internas que enfraqueciam a capacidade do reino de apresentar uma frente unida contra inimigos externos. Os primeiros anos do casamento real foram marcados por tensões crescentes entre o casal, não apenas devido a incompatibilidades pessoais, mas também devido a diferenças fundamentais de opinião sobre política externa e estratégia militar que frequentemente colocavam marido e esposa em campos opostos durante debates do Conselho Real.
O rei, embora competente militarmente, favorecia uma abordagem cautelosa e defensiva que procurava evitar confrontação direta com os ingleses através de diplomacia e compromisso, enquanto a rainha argumentava consistentemente por uma postura mais agressiva que incluiria alianças com inimigos da Inglaterra continental e campanhas militares proativas destinadas a expulsar permanentemente a influência inglesa dos assuntos escoceses. A gravidez da rainha havia inicialmente sido recebida com celebração generalizada como sinal de esperança para o futuro da dinastia e promessa de continuidade dinástica que poderia estabilizar a situação política através do estabelecimento de uma linha sucessória, clara e inquestionável. No entanto, conforme a gravidez progrediu, desenvolvimentos políticos ominosos começaram a criar complicações que transformariam esta bênção aparente em uma maldição política potencial que ameaçaria não apenas a posição pessoal da rainha, mas também a estabilidade de todo o reino escocês. Rumores maliciosos começaram a circular sobre a paternidade da criança, alimentados por inimigos políticos que viam na incerteza sobre a legitimidade do herdeiro uma oportunidade dourada para desestabilizar a dinastia e avançar suas próprias ambições através da criação de dúvidas devastadoras sobre a linha sucessória. Estes rumores de legitimidade não eram meramente fofocas da corte sem consequências políticas sérias, mas representavam ameaças existenciais à estabilidade do reino, pois na sociedade medieval a legitimidade dinástica era fundamental para a autoridade real e qualquer questão sobre a paternidade de um herdeiro potencial poderia facilmente provocar guerra civil entre facções que apoiariam diferentes pretendentes ao trono escocês. A situação foi dramaticamente exacerbada pelo fato de que a rainha havia sido vista em companhia de vários nobres durante o período de concepção, criando múltiplas possibilidades para especulação maliciosa e fornecendo munição abundante para inimigos políticos que buscavam deslegitimar tanto ela quanto sua dinastia através da manipulação sistemática de dúvidas sobre a paternidade real da criança. A pressão política sobre a rainha intensificou-se dramaticamente quando ficou cristalino que poderosos barões escoceses estavam começando a questionar abertamente a legitimidade da criança e a usar essas dúvidas como justificação para desafiar a autoridade da família real, criando uma situação extremamente perigosa onde o nascimento que deveria ter fortalecido a dinastia ameaçava destruí-la completamente através da criação de uma crise sucessória que poderia resultar em guerra civil prolongada e devastadora. Mais perigosamente ainda, havia evidências crescentes e alarmantes de que agentes ingleses estavam ativamente alimentando e manipulando estas controvérsias como parte de uma estratégia mais ampla e sofisticada para desestabilizar a Escócia internamente e criar as condições ideais para uma conquista inglesa bem-sucedida que aproveitaria a divisão interna para subjugar definitivamente o reino independente. A situação tornou-se ainda mais desesperadora quando informantes confiáveis relataram que uma coalizão de nobres descontentes estava secretamente negociando com representantes ingleses sobre os termos de uma possível rendição que entregaria a Escócia ao controle inglês, troca de posições privilegiadas para os colaboradores escoceses, uma traição que seria justificada publicamente através de alegações de que a dinastia atual havia perdido legitimidade devido aos escândalos sobre a paternidade do herdeiro real. Esta inteligência confirmou os piores temores da rainha de que a controvérsia sobre sua criança havia criado exatamente o tipo de instabilidade que os inimigos da Escócia precisavam para justificar intervenção externa e conquista definitiva. Enfrentando esta crise multifacetada e aparentemente impossível de resolver, a rainha encontrou-se em uma posição desesperadora onde cada opção disponível carregava consequências devastadoras para ela pessoalmente, para sua família, e para o reino como um todo. Se ela permitisse que a criança vivesse e fosse criada como herdeiro legítimo, as dúvidas sobre paternidade continuariam a ser exploradas impiedosamente por inimigos políticos, criando instabilidade permanente que poderia eventualmente resultar em guerra civil catastrófica e conquista externa que destruiria a independência escocesa. Por outro lado, se ela tomasse ação drástica para eliminar a fonte da controvérsia, estaria cometendo um ato que violaria todos os princípios da maternidade e moralidade cristã que definiam o comportamento apropriado para uma rainha medieval, criando um escândalo moral que poderia ser igualmente destrutivo para sua posição e legitimidade política. Consultações secretas com seus conselheiros mais confiáveis e discretos revelaram que não existiam soluções convencionais para sua situação impossível, pois qualquer tentativa de resolver a questão através de meios políticos normais apenas prolongaria a controvérsia e forneceria mais oportunidades para inimigos explorarem a instabilidade resultante.
Alguns conselheiros sugeriram que a criança poderia ser enviada secretamente para ser criada em outro país, eliminando a controvérsia doméstica enquanto preservava a vida da criança. Mas esta opção foi rejeitada como impraticável devido à impossibilidade de manter tal arranjo em segredo por períodos prolongados e ao risco de que a criança poderia eventualmente retornar para reivindicar direitos sucessórios que reacenderiam todas as controvérsias originais. A decisão final da rainha, tomada após semanas de agonia mental e debates secretos intensos com seus conselheiros mais confiáveis e discretos, representou uma escolha desesperada entre males incomparáveis, onde ela concluiu racionalmente que o sacrifício de sua própria criança era necessário para prevenir o colapso total do reino escocês e a subjugação do povo escocês pelos ingleses expansionistas. Esta decisão horrível não foi tomada levianamente ou sem consideração completa de suas implicações morais devastadoras e consequências pessoais duradouras, mas emergiu de uma análise fria e implacável das realidades políticas que confrontavam a Escócia e uma conclusão relutante de que a estabilidade nacional exigia o sacrifício mais terrível que uma mãe poderia ser chamada a fazer em nome de responsabilidades que transcendiam, até mesmo os laços familiares mais sagrados. A execução desta decisão terrível foi conduzida com sigilo absoluto e sofisticação operacional que refletiam tanto a necessidade crítica de manter segredo quanto a competência política excepcional da rainha em gerenciar uma operação extremamente delicada que não poderia deixar evidências físicas ou testemunhas vivas que poderiam mais tarde ser usadas contra ela por inimigos políticos ou investigadores suspeitos. Arranjos cuidadosos foram feitos discretamente com indivíduos meticulosamente selecionados cuja lealdade era inquestionável e cuja discrição havia sido testada em outras situações politicamente sensíveis, garantindo que o conhecimento do que realmente aconteceu permaneceria limitado a um círculo extremamente pequeno de participantes que tinham tanto a ganhar quanto a perder se a verdade fosse revelada às autoridades ou ao público em geral. O método específico utilizado para realizar este ato terrível foi cuidadosamente escolhido para minimizar sofrimento desnecessário enquanto garantia resultados definitivos e inquestionáveis, refletindo tanto a compaixão maternal residual da rainha quanto sua determinação férrea de que a necessidade política absoluta não fosse frustrada por hesitação sentimental ou implementação inadequada que poderia comprometer toda a operação. Substâncias venenosas que eram conhecidas por causar morte rápida e relativamente indolor foram obtidas discretamente através de canais secretos que não poderiam ser rastreados de volta à família real, e a administração foi conduzida de maneira esperta que simularia a morte natural de uma criança frágil, proporcionando uma explicação médica plausível que não levantaria suspeitas sobre as circunstâncias reais do falecimento entre observadores casuais ou investigadores potenciais. A cobertura pública da morte da criança foi meticulosamente orquestrada para criar uma narrativa convincente de tragédia natural que evocaria simpatia pública em vez de suspeita, com médicos da corte cuidadosamente instruídos sobre como apresentar o caso como exemplo infeliz mas não incomum de mortalidade infantil que afligia até mesmo as famílias mais privilegiadas e bem cuidadas da sociedade medieval. Cerimônias fúnebres elaboradas foram conduzidas com pompa e solenidade apropriadas para demonstrar o luto genuíno da família real e para reforçar a impressão convincente de que se tratava de uma perda devastadora e inesperada em vez de um ato calculado e premeditado. Enquanto a rainha desempenhou o papel de mãe enlutada com uma convicção dramática que refletia tanto suas consideráveis habilidades teatrais quanto a dor genuína e complexa que sentia por ter sido forçada pelas circunstâncias a tomar uma decisão tão moralmente repugnante. As consequências imediatas desta ação desesperada foram exatamente o que a rainha havia antecipado e esperado através de seus cálculos políticos. As questões controversas sobre legitimidade dinástica que haviam ameaçado desestabilizar o reino desapareceram rapidamente conforme não havia mais nenhuma criança controversa para servir como foco para a oposição política organizada, permitindo que a família real reconsolidasse sistematicamente sua posição e restaurasse a estabilidade política que havia sido seriamente ameaçada pela incerteza sobre a sucessão e pelas maquinações de inimigos internos e externos. Os barões traidores que haviam usado a controvérsia sobre paternidade como justificação conveniente para desafiar a autoridade real encontrarão-se repentinamente sem munição política para continuar sua oposição organizada, forçando-os a buscar outras avenidas menos promissoras para suas ambições ou aceitar a nova realidade de que a família real havia emergido mais forte da crise através da eliminação calculada de sua principal fonte de vulnerabilidade política.
No entanto, as consequências psicológicas devastadoras e tormentos morais da decisão da rainha foram muito mais complexas, duradouras e pessoalmente destrutivas do que os benefícios políticos imediatos que ela havia alcançado através de sua ação terrível e premeditada. Embora ela tenha conseguido efetivamente salvar o reino da instabilidade interna e possível conquista externa, o peso psicológico esmagador do que havia feito permaneceu com ela como um fardo inescapável pelo resto de sua vida natural, manifestando-se em períodos prolongados de melancolia profunda e depressão incapacitante, pesadelos recorrentes e perturbadores, e uma obsessão crescente e consumidora com penitência religiosa que eventualmente a levaria a estabelecer múltiplas instituições religiosas custosas e a passar quantidades crescentes de tempo em oração solitária e contemplação espiritual como forma de expiação desesperada por seu ato imperdoável. O peso da culpa se intensificou conforme os anos passaram e a rainha foi forçada a viver diariamente com o conhecimento de que havia violado o mais sagrado de todos os bondes humanos, aquele entre mãe e filho, em nome de considerações políticas que, embora racionalmente justificáveis, nunca poderiam apagar completamente o horror moral de sua ação ou proporcionar paz espiritual completa para uma consciência atormentada pela magnitude de seu sacrifício pessoal.